Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Futebol News. E no vídeo de hoje eu vou reagir ao resumo do que foi o massacre do do PSG para cima do Real Madrid. E você pode ver aqui atrás, ó, 4-0 fora o baile. O Real Madrid hoje foi esmagado pelo PSG. Gente, foi uma coisa assim impressionante. O PSG engoliu o Real Madrid do começo do jogo até o final. Em momento algum o Real Madrid ofereceu risco ao PSG, emparedou o PSG, como o Real Madrid costuma fazer. As principais peças do Real Madrid completamente anuladas. Bellingham, Mbappé, Vinícius Júnior, todos eles muito bem marcados, e o PSG com a troca de passe assim beirando a perfeição, marcação em cima, não deixava o Real Madrid respirar, e foi realmente um partidaço. Mas para dar logo início aqui a esse vídeo, eu vou reagir aí ao resumo do jogo, mas antes eu peço a você que, por favor, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Assistiu o vídeo, gostou? Deixe seu like, porque quando você deixa seu like, o YouTube recomenda o canal e esse canal vai crescer. Eu quero chegar aí a 1000 inscritos aí para eu já começar a monetizar e dar início aí ao crescimento do canal, porque eu quero estar deixando você bem informado e trazer aqui as principais discussões do futebol, não só futebol brasileiro, mas futebol mundial, tá bom? Agora, sem muitas delongas, vamos assistir aí ao resumo do jogão de bola, do massacre. PSG 4, Real Madrid 0. O PSG não tomou conhecimento do Real Madrid e goleou por 4-0 na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, o time francês venceu com gols de Fabien Ruiz, 2, Dembélé e Gonçalo Ramos. O Paris Saint-Germain vai enfrentar o Chelsea na grande final, no próximo domingo, no mesmo estádio. Com grande intensidade desde o início do jogo, o Paris Saint-Germain foi extremamente superior ao Real Madrid. Abriu 2 gols de vantagem em menos de 10 minutos, com 2 falhas graves dos zagueiros do Real. Primeiro, Asensio foi desarmado por Dembélé na área, e após dividida do atacante com Courtois, Fabien Ruiz finalizou para abrir o placar. Na sequência, foi a vez de Rüdiger furar uma tentativa de passe e perder a bola para Dembélé, que conduziu até a área e finalizou rasteiro para ampliar. Essa foi uma questão importantíssima, né? Uma observação importantíssima aí que deu para se fazer nesse jogo. É incrível que o Real Madrid, todo mundo sabe da força do Real Madrid, da qualidade técnica. O Real Madrid é uma seleção, né? Como o PSG também é uma seleção. Mas o que foi assim assustador foi parecendo que, por exemplo, se não fosse o Real Madrid, todo mundo diria que foi nervosismo, que os jogadores estavam nervosos. Por exemplo, se fosse o Fluminense, fosse o Flamengo, fosse um Botafogo ou um outro time aí de menos expressão, era assim, ia ser unanimidade dizer que tremeu, que estava nervoso, mas não, gente, era o Real Madrid. E foram 2 erros bizarros e que comprometeu. Claro, guardado as devidas proporções, porque o PSG fez uma partida perfeita. Porém, o que facilitou a vida do PSG foram esses 2 erros brutais, 2 erros assim amadores, 2 erros bizarros cometidos aí pelos 2 principais defensores do Real Madrid, que são 2 bons defensores, né? O Rüdiger e o Asensio. Ele não costuma dar esse mole, mas acabou vacilando e o PSG foi letal e não contou conversa e mandou para a rede e abriu 2-0, e com 8 minutos de jogo o Real Madrid já estava tomando 2. Fabien Ruiz ainda recebeu na área para fazer o terceiro aos 24 minutos. Com grande vantagem no placar, o PSG já diminuiu o ritmo, mas manteve a posse de bola, e o Real Madrid não conseguia reagir.
No segundo tempo, Xabi Alonso não fez nenhuma alteração no intervalo e o panorama do jogo se manteve. O Real Madrid até se lançou ao ataque para tentar pressionar, mas sem efetividade. No decorrer da segunda etapa, as equipes pareciam aceitar o placar de 3-0. Uma coisa que chamou também a atenção foi isso, né? Foi a atitude de Xabi Alonso. Ele viu que o esquema que ele montou, ele entrou ali com 3 atacantes, 3 jogadores ali na frente, com o Vinícius Júnior, com o Mbappé e o Bellingham ali na frente, e não funcionou, porque esses 3, por mais que a gente tenha ouvido falar que Xabi Alonso ele quer fazer com que o Vinícius Júnior ajude mais na marcação, com que o Mbappé ajude mais na marcação, mas isso não aconteceu. E isso vai ser muito difícil acontecer. Eu não sei o que é que ele vai ter que fazer para ele conseguir emplacar aí essa ideia tática dele, que é muito boa. Porém, por enquanto, não fez efeito nenhum. E aí o Real Madrid ficou com o meio de campo completamente aberto, gente. Completamente aberto. O PSG deitou e rolou. Trocava passes assim com a maior facilidade. Fazia transição de jogada sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma marcação. Nada, né? O Real Madrid apenas assistia o PSG jogar e trocar passe. E isso acabou dificultando muito para o Real Madrid, porque o meio de campo do Real Madrid simplesmente não conseguia jogar. Porque em números o PSG tinha mais jogadores no meio, muito mais do que o Real Madrid. O PSG fez a marcação alta, né, com linha alta, e aí automaticamente tanto o Mbappé como o Vinícius Júnior como o Bellingham ficou praticamente isolados. Aí tentava fazer jogada individual, mas aí já tinha 2, 3 do PSG e acabava dificultando. Então realmente foi um nó tático, um banho tático, né? Uma aula tática que Xabi Alonso tomou de Luís Henrique. Com o técnico espanhol promovendo os retornos de Éder Militão e Carvajal, ambos depois de muitos meses lesionados, e as despedidas de Luka Modric e Lucas Vázquez, que deixam o clube. O PSG controlou a vitória sem dificuldades e, nos últimos minutos, ainda ampliou o marcador em bonito lance de Gonçalo Ramos na grande área, girando e finalizando no canto de Courtois. O ponto alto do banho de bola dado pelo PSG nos 4-0 sobre o Real Madrid foi o terceiro gol dos franceses, marcado por Fabien Ruiz, autor também do primeiro. Em 59 segundos com a posse de bola, o time de Luís Henrique deu 36 toques e deixou zonzo o adversário. É como eu acabei de falar agora há pouco, né? Então essa troca de passe do PSG era algo assim impressionante. Lembrou até um pouco aquele Barcelona de Messi, de Iniesta, de Xavi. Só que eu acho, aí é uma opinião pessoal minha, eu acho esse PSG muito mais letal do que o Barcelona. Porque aquele Barcelona ele ainda dependia muito ali da genialidade de Messi, né? Na maioria das vezes. E esse PSG não, ele é muito coletivo. E quando eles chegam ali na intermediária, próximo ali da grande área, a primeira, qualquer abertura, qualquer chance que eles têm ali, eles são muito letal. O PSG, você não vê eles perder gol, você não vê eles se atrapalhar, você não vê eles errar passes com facilidade, como foi o caso do Real Madrid, que diversas vezes chegava no ataque, muitas vezes até com uma boa quantidade de jogadores ali na linha de frente, mas tocava errado, se atrapalhava. O Vinícius Júnior acabava errando a jogada individual, ou o próprio Mbappé, que errou demais. O Mbappé fez uma péssima partida hoje. Então eles têm que assistir de novo esse jogo aí, aprender aí com o jogo coletivo do PSG, que deu um show hoje. Esse jogo marcou também a despedida de um ídolo. O fim chegou. O meia Luka Modric encerrou nesta quarta-feira a sua trajetória de 13 anos no Real Madrid, com a derrota por 4-0 para o PSG. Ele é o jogador com mais títulos conquistados na história do clube espanhol, 28 no total. A atuação do PSG contra o Real Madrid foi exaltada pela mídia internacional, ainda durante a goleada por 4-0.
Na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, os franceses abriram 3-0 com 24 minutos do primeiro tempo, com gols de Fabien Ruiz, 2 vezes, e Ousmane Dembélé. Início de canhão, escreveu L'Équipe da França. O Sun, da Inglaterra, destacou a defesa calamitosa do Real Madrid, caracterizada como uma hecatombe pelo Marca. O jornal espanhol destacou que, além dos 2 gols sofridos antes dos 10 minutos, Courtois também precisou trabalhar. O primeiro gol, Asensio errou o domínio na grande área e perdeu para Dembélé, que dividiu com Courtois, e viu Ruiz marcar no rebote. O segundo gol nasceu de um... É algo também a se falar, porque pode muita gente colocar esse massacre que o Real Madrid tomou na conta dos 2 erros, ali tanto de Asensio quanto de Rüdiger. Só que lembrando, antes disso, o Courtois já tinha feito 2 defesaças. Gente, o jogo de hoje não dava para o Real Madrid. Infelizmente não dava. Assim que a bola rolou, ficou claro que o PSG iria atropelar o Real Madrid. E agora, aí sim, agora os 2 erros gravíssimos na defesa do Real Madrid aí só facilitou, mas não foram o responsável. O responsável pelo massacre foi a partida perfeita, taticamente perfeita do PSG. Vacilo de Rüdiger. Dembélé ficou com a posse e finalizou na saída do goleiro. Tudo isso em 9 minutos. Com o resultado, o Real Madrid volta para a Espanha com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota na Copa de Clubes. O PSG pega o Chelsea na decisão do próximo domingo, em Nova York, com 5 vitórias e 1 derrota, diante do Botafogo na segunda rodada da fase de grupos. Tá aí, né? Então esse foi o resumo aí do... Como é que se diz? Esse foi o resumo... Deixa eu consertar essa luz aqui. Pronto. Esse foi o resumo aí desse jogo, né? Essa goleada histórica que o Real Madrid toma. Só pra você ter uma ideia, nos últimos anos, nos últimos tempos, o Paris Saint-Germain foi o segundo time a fazer 3 gols no primeiro tempo em cima do Real Madrid. Então, realmente vai ficar para a história essa goleada. O Paris Saint-Germain que já tinha metido 5 na Inter de Milão, na final da Champions League, meteu 4-0 no Atlético de Madrid. E agora meteu 4-0 no Inter Miami, o Inter Miami de Messi e companhia, Messi, Suárez e companhia. E agora enfia 4 no poderosíssimo Real Madrid. Mas não para por aí não, a mídia repercutiu, né? A imprensa aí enlouqueceu, né? Os comentaristas, os cronistas esportivos, na verdade a mídia internacional também ficou enlouquecida aí com esse show que o Paris Saint-Germain deu. E agora é hora de a gente ouvir aí um pouquinho aí de alguns comentários do que acharam, né? Dos principais comentaristas, principalmente brasileiro, né, aqui do Brasil, o que eles acharam aí desse massacre aí do PSG. Vamos ouvir. E eu vou começar primeiro mostrando aí a opinião de Mauro César Pereira, né? Então vamos ouvir aí Mauro César, o que é que ele achou aí dessa goleada humilhante do PSG para cima do Real Madrid. E não é pouco, né? Em 40 dias, 5-0 na Inter de Milão na final da Champions League, 4-0 no Atlético de Madrid na estreia do Mundial de Clubes e 4-0 agora sobre o Real Madrid. Os 2 times grandes de Madrid tomaram de 8-0 no agregado, no intervalo de poucas semanas. É impressionante, né? Realmente uma máquina montada pelo Luiz Henrique, time que foi se ajustando, como diziam os companheiros, ao longo da temporada, correu risco de não se classificar na Champions, mas era um outro momento, né? Times de futebol passam por diferentes momentos, né? Como muito se falou, por exemplo, da Inter. A Inter contra o Bayern e a Inter contra o Barcelona era uma Inter. A Inter aqui no Mundial não era mesmo. O Manchester City campeão e tal, em outras temporadas, não era esse que estava aqui. Agora o PSG, que não era tão competitivo naquela altura da temporada, se tornou, porque o time foi se ajustando, eliminou o Liverpool de fato na Champions League com muito merecimento, embora tenha corrido, como eu disse, o Bruno, risco de não conseguir a classificação, mas foi o melhor dos 2 jogos, até quando perdeu em casa, venceu fora, depois levou nos pênaltis. Venceu uma final de Liga dos Campeões pelo maior placar já visto numa decisão do torneio, mais importante de clubes do mundo. Então, virou um timaço. Foi sendo construída essa equipe e virou um timaço.
um jogo coletivo muito refinado, uma capacidade também de pressionar o adversário. Aliás, essa é a tendência do futebol mundial, a gente precisa olhar. Essa é uma das lições desse torneio. Pressão é fundamental se você quiser realmente ser competitivo. Pode se jogar de outras formas, mas é como os times estão jogando cada vez mais. Times com jogadores com poder de decisão, atacantes que trabalham sem a bola, que pressionam para recuperar a posse. Foi assim que o PSG começou a eliminar o Bayern de Munique, foi assim que surgiu o primeiro gol. Foi assim que o Bayern eliminou o Flamengo para chegar adiante. Foi assim que hoje começou a derrocada do Real Madrid, com falhas graves, né, do Asensio e do Rüdiger. Mas essas falhas acontecem porque tem sempre o adversário ali a fustigar, a pressionar, a não dar espaço. Essa análise aí, essa observação de Mauro César é verdade. Muitas vezes a gente foca muito no erro, né, do defensor ali, do zagueiro, porém é um erro que ele é provocado, né? Não é um erro de decisão, tomada de decisão, que o cara tá com a bola, tá livre lá, tem várias opções e faz a escolha errada. Não, é porque ele recebe ali a pressão, ele não consegue achar um companheiro livre. E se você olhar de novo, assistir de novo e pegar o lance, botar até em câmera lenta o lance principalmente a falha de Rüdiger. A falha de Rüdiger, não é que ele tentou, só que o problema é que ele tentou bater na bola rápido, porque os atacantes do PSG estavam abafando a jogada, e ele, no desespero, para não deixar os caras tomar a bola, ele foi tentar tocar a bola rápido e ele fura, ele chuta o vento, e aí Dembélé vai lá, dá um bote nele, toma a bola e leva. Asensio já foi mais displicência, porque aquela bola é para ele jogar na lua, jogar fora da arquibancada. E aí não se sabe, ele estava desligado, ali é a chamada desconcentração. Ele se desconcentrou, foi com o pé mole, a bola bateu no pé dele, sobrou, e aí o atacante do PSG roubou a bola. E aí começou ali a troca de passe e ele botou no fundo da rede. Passo. E o PSG ali começou a abrir o caminho da sua vitória, que foi por 4, poderia ser por mais, se não tirasse o pé no segundo tempo, como fez. Começou a tirar titulares, descansar jogadores, muito calor por aqui, 34 graus aproximadamente quando começou a partida, parecido com ontem começou com 35, né, a sensação térmica ainda mais elevada, e uma vitória categórica, né? E acho também que isso vai muito na conta do Xabi Alonso. O Xabi Alonso não escalou bem a sua equipe hoje, um time muito vulnerável, meio campo fraco, tentou encaixar todo mundo ali, voltou em Mbappé e não foi bom. Não foi um bom trabalho do Xabi Alonso, acho que foi um batismo para ele. Essa coisa que o Real Madrid tem que jogar ofensivamente, sim, mas é preciso encontrar o equilíbrio certo, o ponto certo e entender qual é o seu adversário. E hoje só a camisa não vai resolver. Camisa pesada, é mais pesada, ok, 15 títulos europeus, mas hoje o Real Madrid se expôs diante do PSG. A escalação do Xabi Alonso colocou o time muito exposto. E aí o adversário foi implacável. 8 minutos estava 2-0, com 24, né, já estava 3-0, jogo mais do que resolvido. E o Luiz Henrique mostrando que, apesar de ter começado bem e depois o seu time ter fracassado na Copa do Mundo, né, ter até saído muito mais rapidamente do que parecia, ele é um técnico muito bom, né? Muito bom. Aliás... esse foi o Maurão, mas tem mais gente aí, teve mais gente comentando aí, analisando aí o que foi esse massacre. E eu vou mostrar agora. Você vai ouvir aí agora Flávio Prado, né? Flávio Prado que aprontou nessa Copa do Mundo, né? Ele que ele que é um idólatra, né? Ele que ama o futebol europeu e tem meio que um desprezo aí pelo time brasileiro. Ele não costuma dar créditos à qualidade do time brasileiro. Vamos ver aí o que ele vai falar aí. Ele que ficou maravilhado aí com esse jogo aí, com essa vitória do PSG. Vamos assistir aí. Amigos, realmente foi uma surpresa a maneira como o Paris Saint-Germain ganhou. O primeiro tempo foi muito fácil, mas muito fácil. A gente fazia as estatísticas, o Real Madrid chutou uma bola no gol. Uma no primeiro tempo todo. No segundo tempo, aliás, chutou só uma também. 2 bolas o jogo inteiro. E no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain meteu 7 bolas no gol. Teve 4 oportunidades claras, fez 3. Teve uma que o Kvaratskhelia cortou e bateu errado, ele poderia ter feito o gol. Erros primários do time do Real Madrid. Claro que a maneira como o Paris Saint-Germain joga, ele ajuda a forçar o erro. Mas o erro do Asensio, e o erro do Rüdiger era um negócio assim, né? O time, ele furou a bola.
E o Xabi Alonso demonstrou claramente que o time estava tenso. Ele levanta e começa a gritar, calma, tá pequeno. Foi como eu comentei agora, mais cedo aqui, ainda nesse vídeo, né? No começo do vídeo, foi na metade do vídeo. Foi essa impressão então, que eu também fiquei. Time tenso, nervoso, errando, cometendo erros infantis. E repito, só não se está batendo nessa tecla porque é o Real Madrid, gente. É um poderoso Real Madrid. E isso faz a gente rever essa crítica, né, pesada em cima de clubes, pelo menos clubes brasileiros, por exemplo, como foi o jogo do Flamengo contra o Bayern. Muito se criticou o Flamengo porque disse que o Flamengo tremeu contra o Bayern. O Flamengo se borrou, o Fluminense se borrou contra o Chelsea, o Palmeiras se borrou contra o Chelsea. Só que aí, o Real Madrid, gente, o maior time mais campeão, mais vencedor do mundo. É considerado o time mais o melhor, o time mais poderoso no mundo, melhor dizendo. E você viu nitidamente que o time estava tenso, estava nervoso, errando tudo, tanto na defesa, no meio, no ataque, não acertava absolutamente nada. O que ele podia fazer? O time todo sendo envolvido, o time do Real Madrid tocando bola. Meu Deus do céu, os meias, né? O Vitinha, o Fabiano Ruiz, o João Neves, o time chegava, os dois laterais, nossa, eu até cheguei num momento de certo desdobro e falar, tanto o Hakimi como o Nuno Mendes poderiam jogar na Ponte Preta. Né? No Flamengo, no Corinthians. Cara, é um absurdo, né? O Valverde, ele jogou torto. Ele chegava no Kvaratskhelia, ele já chegava torto, porque ele já sabia que ele tomava o drible. Tomou todos os dribles, todos. Vamos fazer, foi um vareio. E o Zé Manuel falou uma coisa muito interessante quando o Gonçalo Ramos fez o quarto gol. Ele falou, o jogo não estava com o resultado correto. 3-0 estava muito pouco. E estamos falando de Real Madrid. E a gente morrendo de medo, com cuidado, né? Olha, tá 3-0, mas sabe como é que é? O Real Madrid e tal, não teve. Hoje realmente, isso me lembra uma frase que eu ouvi a minha vida inteira quando eu ia para o Rio de Janeiro. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Como é que o Botafogo ganhou desse time, gente? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Não tem explicação, não tem lógica, não tem nada. Não tem, sabe assim? É uma das maiores zebras da história do futebol. Como dizem os amigos, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Que não é possível, pro bem e pro mal. Meu Deus, não dá pra você imaginar, né? Você olha esse time jogando, fica imaginando o seguinte, o Botafogo ganha a Libertadores, será que vale a pena partir pra revanche? Nossa senhora, mas ganhou, né? O Botafogo ganhou do cara. E pronto, acabou, não dá pra discutir. O único gol que o PSG tomou até agora. Resultado histórico do Botafogo, realmente. Muito. O Botafogo, né, rapaz? Flávio lembrou uma coisa lembrou bem aí, né? Essa derrota do PSG para o Botafogo e olha que naquele jogo o Botafogo jogou bem. Encaixou bem a marcação, mas aí fica aquela dúvida, né? Se o PSG emplaca essa intensidade que eles colocaram hoje contra o Real Madrid, misericórdia, a gente não sabe o que seria do Botafogo, né? Mas ninguém quer saber do se, né? Na história não existe o se, existe o que aconteceu e o Botafogo ganhou do PSG, o único time que conseguiu ganhar do PSG e que conseguiu fazer gol no PSG. Ninguém mais conseguiu até agora. É impressionante. O Chelsea vai ter a chance dele agora na final domingo, né? E eu particularmente acho que o Chelsea está em maus lençóis. Pelo que eu vi ele jogar contra o Palmeiras e contra o Fluminense, eu não vejo o Chelsea com chances aí de bater de frente com o PSG, não. Mas, como no futebol tudo pode acontecer, né? Bem, então é isso, né? Eu queria agradecer aí por você assistir o vídeo até aqui, tá bom? Se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu like e opine, coloque a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você achou aí desse jogão de bola, desse massacre, dessa aula de futebol que o PSG deu hoje. E acho que depois do Barcelona, né? Depois do Barcelona, do Bayern de Munique, quem hoje está dando aula para o mundo inteiro assistir, ver e aplaudir de pé é o PSG. Coloque a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.